Renato Semençati, vamos lá, Criciúma, apesar do empate, que barra, hein? Continua líder. Aliás, foi muito Líder preciso invicto. ali, né? Os dois que entraram invicto saíram invicto. A rodada foi boa para o Criciúma, apesar do empate em casa, e eu vou explicar por quê. Muito simples. O Criciúma está na liderança do campeonato, nos critérios de desempate. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela. Alcançou 7 pontos em 9 disputados. Contou com o tropeço da Chapecoense. E o Santa Catarina, esse aí que nós mostramos agora, é a grande surpresa do campeonato. Também tem 7 pontos, mas o critério de desempate fica em segundo. Então nós temos Criciúma com um jogo a menos em primeiro. Em segundo, Santa Catarina, que é a sensação do campeonato, que subiu com o Caravaggio e jogou uma só em casa e 3 fora, e mesmo assim tem 7 pontos. E a Chapecoense, que foi a grande zebra da rodada, foi a derrota da Chapecoense para o Concórdia. Ah, mas é um jogo local e tal, mas não interessa. Se é o primeiro, vai jogar com lanterna, não pode perder o jogo. E a Chapecoense perdeu e abriu espaço para o Criciúma. No Heriberto Wilson, para quase 8 mil pessoas, o Criciúma não fez um bom jogo. O próprio Zé Ricardo, aliás, muito lúcida a entrevista do Zé Ricardo, inclusive se desculpou com o árbitro em um lance que ele pediu penalidade, tomou cartão amarelo e tudo mais. Diferente da entrevista depois do Juliano Camargo, que acreditou ao árbitro o fato do Criciúma não ter vencido, o que não é fato. Concordo com o Zé Ricardo, o Criciúma não fez um bom jogo e é normal neste começo de campeonato haver uma oscilação muito grande entre os jogos, né? Um jogo, por exemplo, você faz um primeiro tempo contra o Figueirense muito bom. 3 dias depois você está em campo de novo. E aí você encara o Barra. Claro que não é a mesma motivação. Claro que muda o cenário. E o Criciúma tem que reconhecer que o adversário teve a sua competência e por isso empatou. Mas a rodada, ela foi boa e traz uma polêmica que eu vou explicar daqui a pouco, que é a questão do VAR, meu caro João Paulo Mestre. Você sabia que existe o VAR Light? VAR Light? Light, é. Pois eu vou explicar. 25 mil VAR Light, 45 mil VAR... O VAR gordo, né? Tem o Light, deve ser o gordo, o outro, não sei. O não light. O não light. Não light. Evitar, não dá problema. Mas Vamos com a tabela de classificação para mostrar aqui que a rodada foi muito boa para o Criciúma. Criciúma 7, Santa Catarina 7, Chapecoense 7. Detalhe, o Criciúma tem um jogo a menos. O Criciúma tem um jogo a menos. Ele pode abrir 3 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que hoje é o Santa Catarina. Joinville segue invicto no campeonato, empatou em casa 6 pontos. Figueirense ganhou o clássico da capital. O clássico você sabe como é que é, João. Quem tá mal ganhou o clássico. Figueirense com 1 a menos desde o primeiro minuto, foi lá e ganhou o clássico. Marcílio, 5 pontos. Avaí, 5, em crise. Concórdia, primeira vitória no campeonato, sai da zona do rebaixamento, coloca o Caravaggio na zona de rebaixamento. Barra, 4 jogos, 4 empates. Brusque não ganhou ainda no campeonato. Caravaggio, 3 empates. E o Hercílio Luz, que tem um jogo a menos, esse jogo exatamente contra o Criciúma. O Hercílio perdeu o primeiro jogo em casa. Vamos com os resultados da rodada. Vamos lá, Campeonato Catarinense. 4ª rodada, Avaí 0, Figueirense 1, Joinville 1, Brusque 1. Joinville fez 1 a 0, Brusque buscou um empate no segundo tempo. Hercílio 0, Santa Catarina 1. A gente viu o gol do Habib no finalzinho do jogo. Marcílio Dias 1, Caravaggio 1. Caravaggio buscou um ponto importante, mas mesmo assim foi para a zona do rebaixamento. Para mim, a grande surpresa da rodada, Concórdia 2 a 1 na Chapecoense, e estava 2 a 0, Chapecoense diminuiu no finalzinho, e o Criciúma que empatou com o Barra em 1 a 1. Vamos lá com o VAR então, para explicar o seguinte. Terminado o jogo lá ontem, o Zé Ricardo elogiou o árbitro, o Juliano Camargo veio e disse, teve um lance, uma cotovelada fora do lance, que era pênalti e expulsão. O árbitro estava acompanhando a bola, não viu. O Criciúma chegou à seguinte conclusão: é melhor pagar 45 mil e ter o VAR do que ficar nessa que o árbitro não viu e não vê mesmo, porque é fora do lance da bola. Até o próprio Zé Ricardo falou, se tivesse o VAR, seguramente o zagueiro não faria aquilo, porque ele sabia que estava sendo filmado. Criciúma pediu à Federação Catarinense de Futebol a utilização do VAR. Está em regulamento, o Joinville não tem que concordar, o Criciúma pediu, ponto. Conversei ontem com o presidente do Joinville, ele disse, nós não nos opomos, mas não vamos pagar a metade. Se o Criciúma quiser colocar, o Criciúma paga os 45 mil reais. Conversei agora, antes de entrar no ar, com o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti. O presidente disse o seguinte, até o final do dia, o Criciúma está buscando no mercado uma empresa que opere o VAR. VAR normal. Eu fiz a brincadeira, o outro VAR é o Light. É o VAR normal, que você não está acostumado a ver. Só que não está encontrando. Se encontrar até o final do dia, vai ter VAR no jogo de quarta-feira, o Criciúma vai pagar. Se não encontrar, aí não tem VAR por falta de uma empresa para prestar o serviço, porque deixou muito em cima da hora para pedir e aí não tem tempo hábil. O presidente me explicava o seguinte, a federação tentou com várias empresas para tentar ter mais VAR durante o jogo, os jogos do Catarinense, e achou uma empresa que cobrava 25 mil, é o famoso VAR Light.
só que o número de câmeras é reduzido e não tem a linha do impedimento. Aí acho que não, né, Joãozinho? Aí não dá. E outra coisa, tem estádio em Santa Catarina que não suporta a utilização, a instalação do VAR. Então não adianta só querer e ter o dinheiro para pagar. Se a praça esportiva não tiver condição, não tem como você utilizar. É um pouco complexo. Agora, no jogo de ontem não foi VAR que faltou, né? Não, faltou jogar melhor e o Zé Ricardo falou sobre isso.